Namastê, queridos amigos, tudo bem? Eu estou querendo começar uma série de contos, de histórias indianas, onde eu tento depois fazer algum comentário a respeito, às vezes fazendo alguma relação, né, sobre a parte aí de filosofia, do yoga e afins, tá certo? Então hoje é a primeira história, a história do ladrão que não ia mais mentir, tá bom? Então vamos lá. Tinha esse ladrão que resolveu não mentir mais, ele queria empregar a verdade, né? E aí um dia ele planejou para assaltar um palácio e ele foi à noite para assaltar esse palácio. Ele vai até o palácio, pula o muro, e aí aqueles palácios suntuosos, com jardins, fontes, né? E aí ele vai caminhando pelo jardim, quando ele se encontra com outro homem andando pelo jardim. Já era de madrugada. Ele se assusta, o homem se assusta, os dois assustados um com o outro, né? E aí o homem pergunta para ele, quem é ele? E ele falou que não ia mais mentir, resolve, claro, óbvio, falar a verdade. E aí ele fala que era um ladrão que tinha entrado ali no reino para roubar as joias, as riquezas, os tesouros do reino, do rei, né? Esse homem com que ele encontra nos jardins era o rei. O rei estava com insônia e estava caminhando pelo jardim. O rei, assustado, né? Afinal de contas, ali com ele, de frente a ele, era um ladrão. Ele ficou com medo do que o ladrão pudesse fazer com ele se ele falasse que ele era o rei, né? Então, o rei resolve mentir. O rei fala para ele que também era um ladrão que tinha entrado agora de madrugada para assaltar o reino, as riquezas, as joias do reino. E sabia onde estava, né? Em que aposento estavam o cofre com as joias do reino. E aí faz uma proposta para o ladrão, já que os dois entraram para roubar a mesma coisa, ele faz essa proposta de dividir as riquezas, né? E aí eles vão dividir as riquezas de tudo ali que eles roubarem, certo? Então eles vão os dois andando, né, espreitadamente pelo palácio. Afinal de contas, durante a noite os guardas ficam ali de prontidão, não todos, mas alguns guardas, né? E aí ele vai caminhando, né, na segurança, o próprio rei na segurança de que se alguém visse não ia perguntar nada porque sabia que ele era, mas ele foi fingindo, mentindo ser um ladrão e indo pelos caminhos mais secretos ali do reino, né, que praticamente ele conhecia todos, né, até chegar a essa sala dos tesouros, né? Ele abre o cofre lá e aí eles começam a repartir o tesouro, né? Eles dividem pedras, colares, joias, né, ouro, moedas, tudo quanto tinha lá dentro eles resolvem dividir igualmente. Esse para mim, esse para você, esse para mim, esse para você, até que quando termina praticamente tudo, sobra só uma pedra preciosa, né? E aí o rei, né, que até então para o ladrão era também um ladrão, vira para ele e fala assim, não tem como dividir essa pedra, também é a última coisa que sobrou, vamos deixar dentro aqui do cofre, a gente fecha o cofre, né, e deixa aí, né, de consolo para o rei. E aí o ladrão fala, beleza, tudo bem, concordo, ok, vamos embora então. E eles saem com aquele saco cheio de tesouro pelos jardins do palácio, e aí quando eles estão preparando para se despedir, né, se separar, o rei, que até então é um falso ladrão, chega pro ladrão e fala assim, pô, gostei muito de fazer esse roubo com você. A gente se afinou, foi tudo muito bem, né? Você foi super gentil e a gente fez tudo de uma forma muito bem feita, né? A gente poderia combinar outros roubos, outros assaltos. Daí ele fala, tudo bem, legal. Você não gostaria de dar o seu endereço para mim, para eu te procurar e a gente planejar outras coisas, outros assaltos? E aí, como o ladrão estava, né, empregando a veracidade, ser verdadeiro, ele dá o endereço pro outro ladrão, que era o rei, né, a fim de futuramente fazer outros roubos e assaltos, né? Beleza. Eles se separaram, foram embora, cada um para o seu lado. O rei foi lá para o quarto dele, né? Escondeu todo aquele ouro, aquelas joias, né? O fruto do furto, né? Do roubo, e foi dormir. De manhã ele acorda mais cedo, né? E chama o ministro de defesa,
né, que era a pessoa responsável por guardar, né, proteger as riquezas do rei. E fala para ele que teve um sonho, né, quando ele chega lá nos seus aposentos, ele fala assim: eu tive um sonho de que entrou um ladrão aqui de madrugada e roubou tudo, não deixou nada. Você pode ir lá conferir para mim? Tá, tudo bem. Esse ministro da Justiça, né, da Defesa, foi lá e volta logo em seguida, né, todo assustado, falando para ele: o senhor tem razão, realmente o seu sonho não era um sonho, é verdade, foi tudo roubado lá do cofre. Mas levaram tudo, não deixaram nada. Falou nada. Afinal de contas, esse ministro era o único que sabia abrir o cofre, junto com o rei, né? Só os dois sabiam abrir, porque era o cofre particular do rei, e ele dava, né, o segredo de abrir esse cofre para quem era o seu ministro, né? E aí ele sabia que tinha deixado uma pedra, né, uma pedra preciosa, e o ministro fala que roubaram tudo. Então o rei já fica desconfiado, né? Ele já tinha uma certa desconfiança com esse ministro já há algum tempo, né? E esse foi um teste, praticamente, né? Ele chega e fala para o ministro chamar alguns guardas, né, principalmente o guarda supremo lá do palácio, que era de grande confiança do rei, e dá o endereço do ladrão que participou junto com ele do assalto, né, e pede que alguns guardas vão até lá e tragam esse ladrão até o reino. Os guardas vão, né, até o endereço dado pelo rei, e chegando lá, né, eles batem na porta, o ladrão sai, toma um susto e fala: caramba, ferrou, né? Me lasquei, me descobriram, vou preso, né? E aí ele é levado até o reino. Quando chega lá no reino, ele é apresentado ao rei, ele fica assustado, vê que o rei, na realidade, foi o seu parceiro de roubo no dia anterior, e aí pensou: nossa, não tem nem que desculpa dar, né? Porque ele tinha escondido todas as joias, né? Até então ninguém sabia onde estava. E aí ele fica: ferrou, né? É o rei, na realidade, o cara que me ajudou, que foi o meu comparsa no roubo, era na realidade o rei, né? Só que ele, por muita surpresa, né, o que acontece? O rei, percebendo toda aquela generosidade do ladrão, né, na realidade, na veracidade do ladrão, ele resolve convidar o ladrão a sair dessa vida, né, de roubar, né, e se tornar o ministro de Defesa e Justiça do reino, né, substituindo aquele que tinha roubado a última pedra, né, porque depois o rei consegue descobrir que na realidade o antigo ministro dele tinha realmente roubado aquela última pedra e diz que tudo tinha sido roubado, né? Então o ladrão se torna, né, o ministro, né, e deixa de ser um ladrão, né, e acaba entrando numa vida, vamos dizer assim, mais digna, né, mais honesta. Essa história é bem interessante porque ela faz assim uma contraproposta, uma analogia, assim, uma semelhança no que a gente aprende e também ensina, né, em cursos de formação de yoga, quando a gente aprende sobre os yamas e os niyamas. Né, os yamas são os preceitos sociais e os niyamas são práticas muito pessoais, né, que a gente é ensinado pelos professores, e a gente, quando dá curso de formação, também a gente ensina, né? E mesmo durante as aulas de yoga, quando a gente ensina sobre os yamas e os niyamas, a gente sempre gosta de pedir para os alunos praticarem, né, os yamas e os niyamas. E como os yamas são 5 e os niyamas também são 5, são 10, a gente pede que escolha um, né, e tente, 2, né, e tente praticar, né, durante um tempo, e a gente vai meio que conversando com os alunos: como é que está a sua prática, né? E aí os yamas, que são 5, né, são os preceitos sociais, éticos: não violência, não roubar, tá? Veracidade, não mentir, o autocontrole, né, às vezes chamado de abstinência, e desapego, né? Então a gente fala: pratica um. Foi o que o ladrão fez. Ele continuava roubando, mas ele resolveu praticar a verdade, né? Mesmo roubando, ele ainda resolveu praticar a verdade. Então a gente sempre ensina os alunos, né, a praticar um yama. E os niyamas, que são
pureza, limpeza, contentamento, disciplina, né? Perseverança, autoestudo, o estudo das escrituras e a entrega, a fé, né? Vamos dizer assim. Então a gente pede que os alunos pratiquem. Então essa faz uma relação bem legal, né? De que a gente vá praticando e fazendo com que essas práticas se tornem comuns, né? Que se tornem uma prática tão natural em nossas vidas que isso vai acabar trazendo bons frutos, né? Bons karmas, vamos dizer assim. Então o ladrão, né, acabou, é uma analogia bem interessante, através da sua prática de veracidade ele acaba recebendo um bom retorno, um bom karma, né? Mesmo ainda roubando. O ladrão foi beneficiado por ser verdadeiro pelo rei, o rei gostou dele e acabou trazendo ele para trabalhar no reino, né, de forma honesta e merecedora. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa história e em breve mais uma historinha indiana, mais um conto indiano e tentando sempre fazer essa relação com os ensinamentos, tá certo? Namastê, até breve, Hariom.